Olá, está no ar o Espaço AproSoja, seja bem-vindo. E hoje recebemos o presidente da AproSoja Mato Grosso, Fernando Cadori, para falar sobre um tema que tem gerado bastante discussão entre os produtores rurais: a aquisição de terra por estrangeiros. Presidente, seja bem-vindo ao Espaço AproSoja. Mais uma vez, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado, eu que agradeço. É um prazer falar com a TV AproSoja novamente. Cadori, no final de 2020, o Senado Federal aprovou um projeto de lei que regula a compra e a posse de terras por estrangeiros aqui no Brasil. Qual que é a preocupação dos produtores com relação a essa pauta? Bom, em primeiro lugar, é um projeto polêmico, né? Que não foi demandado pela base, então, de pronto, ele causa espanto entre os produtores e uma falta de entendimento do que está acontecendo, do que está mudando nesse projeto de lei. Então, o nosso produtor entende que tem que ser melhor avaliado, né? Então, nesse intuito, nós consultamos a base para saber a opinião dos produtores, até para nós podermos nos manifestar como entidade. Como que a gente fez? Nós reunimos nossa equipe técnica especializada sobre o assunto e foi debruçado sobre esse projeto de lei. E depois instruído líderes de cada lugar, de cada núcleo, e esses líderes ouviram essa apresentação, que foi feita na forma de live, e levaram os pontos de mudança para os núcleos, para as bases, e lá chegou-se à conclusão que precisa ser melhor discutido, precisa ser melhor entendido, é muito incipiente e principalmente não foi uma demanda do setor. Então essa é a percepção do nosso produtor. Um dos pontos colocados é a aquisição por fundos soberanos, né? O que são fundos soberanos? São fundos estatais que podem adquirir áreas no país. Isso aí foi muito questionado pelos produtores, dentre outros pontos de relevância que existem no projeto de lei. Presidente, como é que foi a participação dos produtores nessa pesquisa? Tivemos a participação de mais de 6 mil produtores, representados pelos seus núcleos. Então não atende à base, a legislação da maneira que está. O produtor quer discutir melhor, porque diz respeito à questão patrimonial, também precisa ser melhor entendido. Então o setor entende que não é a hora de se votar, de se tramitar no Congresso Nacional essa lei, antes de ser melhor discutida e entendida pela base. Esse é o entendimento dos nossos produtores e cabe a nós, como representante deles, como diretoria de entidade, estar passando à frente desse tema. Agora que a entidade ouviu o setor, ouviu a base, como é que está sendo essa discussão nas oportunidades que tem com os parlamentares e com outros setores da economia? Em primeiro lugar, é levar as demandas do setor. Eu acho que é o princípio de tudo. O parlamentar que vai legislar acerca de um projeto de lei que afeta os produtores, ele tem que ouvir aonde é afetado, a classe que é afetada. Então, nosso papel é levar isso. Dizer que para o nosso setor não é hora ainda de tratar disso, que precisa ser amplamente discutido, mais discutido, e passar por uma nova consulta, uma nova avaliação, depois de rediscutido da base, e se os pontos desconexos forem consenso, aí sim, depois pode-se conversar e chegar num consenso ou não. É isso que a gente espera, né? Essa maior discussão, e a gente tem levado para os parlamentares esse anseio da base. Então, os produtores rurais, em especial os associados do estado de Mato Grosso, aqui da AproSoja Mato Grosso, podem ficar tranquilos que é uma pauta da AproSoja esse tema? Sem dúvida nenhuma. Como dito aqui, 96% dos nossos produtores são contrários à maneira que está, à maneira que foi colocada, principalmente a maneira que foi colocada a legislação, de uma hora para outra, não foi consultada a base para ver se era um pleito prioritário ou não. Nós temos a questão fundiária para resolver, que é muito mais incipiente, a legislação de defensivos, algumas questões ambientais têm que ser discutidas, muito mais urgentes do que isso. Então, além de não ser uma urgência, não ficou bem explicado, tem que passar por um entendimento. O produtor pode ficar tranquilo que nós vamos levar, sim, a posição do campo, da base, essa é a nossa função. Presidente, essa tem sido a marca da sua gestão, que é ouvir a base e transformar as demandas em pleitos, né? Ao nosso alcance, vamos fazer assim com todos os temas pertinentes, a venda de terra para estrangeiro é um deles, e nós conclamamos aqui o produtor que participe, porque se você não participa, alguém vai tomar decisão por você. Então é essencial que consulte o núcleo, procure o núcleo quando tiver algum tema polêmico, peça uma reunião.
Se não tiver no nosso farol, a gente vai colocar, porque o intuito da entidade é justamente atender as demandas da base. E a gente só vai saber disso com a participação da base. Me surpreendi com a participação em relação a esse tema. Ficou nítido, fica muito fácil para a diretoria, para a pessoa do presidente tomar uma decisão, quando ele tem a certeza, como num caso desse, que 96% dos produtores, praticamente 6 mil associados se manifestaram contrários, né? Nós estamos falando aí de praticamente 9 milhões de hectares se manifestando contrário, né, à maneira que foi posta a nova legislação. Então queremos que os outros temas sejam tratados assim também, e isso nos dá segurança para levar para frente esses pleitos de maneira robusta e concreta. Presidente, obrigada pela participação e pelos esclarecimentos. Obrigado. Nós ficamos por aqui. Para saber mais sobre os projetos e programas da ProSoja Mato Grosso, acesse o nosso site. Fique de olho também nas nossas redes sociais. Até mais!